horas 7 minutos. Ciúme não é monopólio de relações amorosas, não é só coisa de romance. E é um sentimento que a gente já conhece dentro de casa. Tem ciúme de irmão com outro irmão, da mãe, que às vezes não gosta da relação que o pai tem com a filha, sei lá. Enfim, às vezes é só picuinha boba, mas às vezes é coisa séria, viu? E pode se transformar num problemão. E trazer para a convivência um sério problema, né? Manifestar algumas reações, nós vamos conversar aqui. Sobre o que a gente vai chamar aqui muito livremente de ciúme doméstico, esse ciúme dentro de casa. Esse que está dentro de casa mesmo, né? Que a gente vai conversar hoje com a terapeuta de casal e família, Sheila Almeida. Boa noite. Boa noite. E também com a psicóloga Dianine Áspora. Boa noite. Boa noite. Bom, bem-vindas aqui ao Frequência Baiana. Tem gente que diz que quando fala de relação amorosa, né? Que um pouquinho de ciúme é bom, que é uma prova de amor, né? Pensando nesse ciúme aí que se forma dentro de casa, o quanto é possível dizer, se é que é possível dizer, que esse ciúminho é uma coisa positiva para a relação? Quando a gente pensa ciúme entre pai e filha, ciúme entre irmãos, que eu acho que é o que a gente vai começar, né, abordando aqui nesse programa, como é que vocês veem isso? É nocivo? Pode ser legal? Olha, nós não poderemos dizer que é positivo. O que nós poderemos dizer é que é natural. Acontece, está presente nas relações, não é? E geralmente alguns estudos provam que a criança começa a sentir ciúme, mais ou menos a manifestar com mais clareza aos 4 anos, que é quando ela percebe no outro um rival. O outro está tendo alguma atenção, o outro está merecendo algum tipo de cuidado das pessoas amadas por essa criança, pai e mãe, e que deixam ele numa certa desvantagem. Então, a criança pode não ter uma noção de que ele está com ciúme. Mas, por exemplo, nesse momento, a criança pode apresentar comportamentos regressivos, como fazer xixi na cama, falar de maneira infantilizada, tudo para chamar atenção, para chamar de volta esse amor do pai ou da mãe que está levando essa atenção num outro lado. Então, é natural, surge muito cedo no meio das famílias, né? E a única forma de evitar isso, no caso de uma criança, é manifestar o amor por ela, a atenção, manifestar que ela é querida e que não precisa se sentir dessa maneira. Mas é algo muito delicado e que às vezes os pais se descuidam. Dianine, tem algo de bom no ciúme? Tem algo que legitime o ciúme, o amor, por exemplo? Qual a sua opinião? Como a Sheila falou, né? É natural, mas é preciso ter cuidado realmente, né, para que esse ciúme não se torne um problema no futuro, quando adulto. Então é muito importante os pais estarem atentos com a chegada do novo neném, de um irmãozinho, e preparar essa criança para esse novo irmãozinho que vai chegar, inserindo essa criança, né, a mais velha, também no contexto que vai chegar o neném. E uma coisa importante também, quando a mãe está ausente porque está na maternidade, é importante preparar essa criança, né, a mais velha, que o irmãozinho vai chegar, que vai... Tem mãe que, por exemplo, leva a filha, né, por exemplo, se é uma filha, se é um filho, né, que mais velho, leva para escolher junto o que é que vai comprar para ser a pintura do quarto. Dê opinião, assim como se... para participar da chegada. Até né? o nome, às vezes, né? Bota para o irmão escolher o nome do irmão que está chegando. Isso é muito importante, porque ele vai se sentir importante, inserido nesse contexto. E o ciúme pode diminuir, né? Mas ele vai ter o ciúme, que é normal. Só precisa ser bem trabalhado para que não se torne no futuro um problema. Agora, no futuro, assim, quando essa criança fica um pouquinho mais velha, né? Peraí, eu acho que já atropelei parte aqui. Diga, pai. Não, pode seguir. Pode atropelar. Pode seguir. Deixa eu... Porque essa pergunta que vai nessa linha aí. Mas é porque depois essas, né, crescem. A gente tem a gente ouve assim muito frequentemente um discurso do tipo: mãe ama do mesmo jeito todos os filhos, ama por igual, ama igualmente. E quando a pessoa fica um pouco mais velha, eventualmente ela começa a perceber que isso pode não ser exatamente verdade em alguns casos. E é engraçado quando você começa a sacar isso. Você lembra de situações, rapaz, não, ela gostava mais do outro. Aí você vai sacando aos poucos, né? Como é que a pessoa deve lidar com isso? Filho e pai, assim, quando percebe que existe um jeito diferente que pode ser traduzido como um amor maior por alguém, né?
Como lidar com Olha, isso? eu sou mãe, eu vou responder agora como mãe também. A gente não tem um amor diferenciado, é um amor igual. Agora, amor igual, mas diferenciado, porque cada criança, cada ser é único. E tem sua especificidade, né? Mas não quer dizer que um pai ou uma mãe goste mais daquele filho, mas às vezes ele precisa, talvez precise de mais atenção, porque tem alguma questão de saúde, ou seja lá o que for, e aí ele dá mais atenção. E aí gera realmente o ciúme, e o outro pensa que realmente está sendo desprestigiado, né? E o outro mais privilegiado. Diga. O que eu queria colocar até para essa discussão é que, claro, tem esse momento de preparação aí que vocês colocaram, né? Inserir, né? O Renato também trouxe esse exemplo, inserir a criança no momento da preparação, mas quando nasce, quando essa criança efetivamente chega, a presença física, parece que quebra tudo isso. Ele preparou, ele estava feliz com a chegada, mas com a presença do irmão, essa criança começa a manifestar determinado comportamento. Era o que eu ia complementar. E como é que Porque, lidar assim, nesse momento? na prática, a teoria é outra. Eu acho que todos os pais hoje têm uma consciência de inserir esse novo filho para o mais velho, fazendo tudo aquilo que Renato falou. Mas chega um momento, que é o momento do vamos ver. Tem sim um bebê, tem sim uma criança nova, tem toda uma dinâmica que familiar. demanda muito, né? Exatamente, tem da toda mãe. uma dinâmica familiar que é alterada. Por exemplo, aquela mãe tem que se voltar para o bebê, para o filho mais velho, para o marido, né? Para a lide doméstica. Então, essa mulher e o pai também, ele tem que estar multiplicado por vários naquele momento, né? E sem sombra de dúvida, muitas vezes, essa criança maior é assim, olha, você já sabe escovar os dentes sozinho, você já sabe tomar banho sozinho, mesmo sendo ainda pequeno. Você já pode deitar e dormir, sabe? O seu irmãozinho. Então, são detalhes que vão fazendo essa criança se sentir menos, com menos valia, menos prestigiada. Atinge a autoestima dela. Muitas vezes, por se sentir afastada, ela sente culpa. O que é que ela fez de errado? E, queiramos ou não, o centro de atenção foi deslocado, não é? Foi deslocado para outro ser ou para uma outra situação que não era aquela atenção que aquela criança merecia, não é? Pegando um pouco o que Renato também falou sobre o amor aos filhos, olhe bem, eu também sou mãe. Mas eu tenho uma experiência como mãe, como terapeuta, um pouco diferente da dela, que é assim, o ser humano ama mais quem lhe agrada. Então, tem filhos que são mais agradáveis, atenciosos, cumpridores dos deveres, obedientes, e há uma inclinação necessária, natural, necessária não, natural, dos pais por esses filhos. Não há nada de mais nisso, se isso for móvel. Essa atenção passar de um para o outro, daquele para aquele outro. Então, o que é preocupante na família, o que causa um ciúme muito grande entre os irmãos, é quando essa atenção fica localizado naquele filho. Por exemplo, o filho homem mais velho, sabe? O filho que é mais estudioso, a filha que colabora mais na lide doméstica, está junto com a mãe, lava um prato, forra uma cama, sabe? Então, quando esses filhos pedem alguma coisa, a mãe tem mais atenção, faz um esforço maior de dar. Isso cria uma diferenciação também na prática. De novo, eu digo, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Se os pais tiverem mais consciência disso, eles ficam atentos a que essa atenção, como ela falou, às vezes tem um filho que está merecendo mais uma atenção, mas às vezes é um filho só que é mais simpático, mais colaborativo, mais próximo. Tem outros que não tá nem aí, quer sair, quer gozar a vida, ir pra balada, nem forrar uma cama, sabe? E esse vai merecer a mesma atenção que o outro. O que eu percebo, às vezes, é que tem identificação de personalidade também, né? Sim, a mãe acaba se sim. identificando um pouco com a personalidade daquele Sim. filho e acabam ficando mais amigos do que amigo de um outro filho. Sim. E tem uma coisa grave Mas também. estava falando de amor, né? E o amor, eu estava falando de amor, o amor é único. O amor, você não tem mais amor por um. Você tem, claro, assim, pode dar mais atenção, porque se me dá atenção, eu dou também. É recíproco, né?
Mas o amor é único para mim. A gente continua aqui essa conversa, vai longe. Hoje a gente está falando sobre o ciúme, estou aqui usando muito livremente, um ciúme doméstico. Esse ciúme aí dentro da tua casa, pai, mãe, filho e filha. Tem até sogra no meio, sim, por que não? Por que não? Por que não? Papai, eu posso descer. Não vai descer! Papai, eu posso descer. Não vai descer! Papai, eu posso descer. Não vai descer! E se eu tiver com aquele cara, você vai ver! Papai, eu posso descer. Não vai O Essa ciúme- foi das antigas, Rádio Pois é, e o ciúme dentro da família, entre pais, irmãos, de pais para filhos, e filhos também com os pais, é o nosso assunto de hoje aqui no Frequência Baiana. E você quer ver exemplo? Tem um ouvinte aqui, não vou falar o nome não, ele falou o nome dele, mas eu prefiro não falar. Ele disse que o filho dele tem ciúmes dele com a mulher dele. Se ele diz que vai sair e ele não vai, ele chora, diz que tá passando mal, diz que se está assistindo na cama junto com a mulher, ou algum filme, alguma coisa, o menino vem, quer ficar no meio, mas aos poucos está melhorando desse ciúme, pois está crescendo. Nosso ouvinte também pontuando, trazendo nosso papo ainda mais para a realidade, para o dia a dia, que isso realmente acontece em muitas famílias. Vamos pegar a deixa aí do nosso ouvinte, passar aqui para as nossas convidadas aqui de hoje do Frequência Baiana, a terapeuta de casal e família Sheila Almeida e também a psicóloga Janine Áspora, falando sobre isso. Será que o fato de estar crescendo muda? O ciúme vai acabar? Ou vai mudar de fase, de tamanho? Não, ele não vai, pode mudar, né? Mas ele vai estar ali. É preciso, como a gente estava falando, ter cuidado com como você vai manejar essa questão do ciúme, né? Para que isso não se torne mais um problema maior. Por que tantos pais, falando daqui até tantas músicas, isso já rendeu, né? Rádio Cabong, o Traje a Rigor já fez música sobre isso. O pai, né? O homem que sente ciúme da filha, a menininha, né? Por que isso acontece e ele, por vezes, né? Pelo menos dentro desse estereótipo que é muito comum no nosso imaginário, por que ele não sente isso pelo filho? Por que ele sente isso pela filha? De onde é que vem isso? Olhe bem, muitas vezes há um carinho, uma aproximação, um aconchego muito grande entre um pai e uma filha, né? Para mim, uma das coisas que fica clara é assim: o pai e a mãe têm uma dificuldade de libertar esses filhos, de deixar que eles cresçam, que eles vão para o mundo. Então, eles estão naquele universo fechado, muito cômodo. Papai, mamãe, filhinhos, mas essas pessoas crescem e começam a sair. Esses pais vão se sentir de novo abandonados. O centro da atenção está deslocado. Antes era o pai daquela filha. Hoje é o amiguinho, é a amiguinha, é o namorado, é a balada, são outros interesses, não é? E aquela filha que estava sempre ali conversando, pedindo ao pai, o pai levava, o pai buscava, ela agora tem uma independência, ela vai, ela sai. Não é? O amor dela se expande em outras direções. Ela ganha coragem para ir para a vida. E muitos pais não sabem viver com isso, porque se sentem traídos, no sentido de abandonados no seu amor, na sua convivência. Então era aquela família que almoçava junta no domingo, agora você não encontra um jovem domingo dentro de casa, todo mundo sai, faz seus próprios programas. Outra dificuldade também, falando de família, é que muitas vezes os filhos são elo de ligação entre o pai e a mãe. O casal conversa através dos filhos. Quando os filhos saem, esse casal não sabe o que fazer um com o outro. O vazio fica muito grande, porque eles não têm nenhum vazio, isso. Né? Eles se sentem realmente abandonados. Exatamente, eles não têm uma parceria. A parceria é mantida por aquele círculo familiar. Quando os filhos saem, não é? Mesmo que seja para uma balada, para passar um domingo fora, para ir para a praia, faz o que naquele domingo? Cadê a macarronada? Cadê a feijoada? Então, tudo isso afeta muito essas relações familiares e trazem esses ciúmes. E é nesse momento que o casal deve estar bastante unido, porque e saber que os filhos não vão ficar com eles a vida inteira, não são deles, os nossos filhos não são nossos, né? Nós os criamos para a vida. Então, porque se isso acontece, como disse Sheila, eles vão se sentir abandonados e eles devem se unir exatamente para continuar sendo casal, para continuar conversando, para continuar tendo a relação de amizade, de cumplicidade, de amor daquele casal tem que permanecer. E receber os filhos quando vierem em casa. Eu queria insistir um pouquinho sobre a história desse filme entre pai e filha, porque eu me lembro de um caso que eu conheci e eu fico impressionado. Eu sempre fiquei me perguntando
se aquela expressão de ciúme não era também uma tradução de um imaginário, de uma lembrança muito forte que aquele pai tinha sobre as coisas que ele fazia em juventude, de uma juventude não lá muito correta no trato com as mulheres. Eu ficava me perguntando, será que ele ficava pensando, não posso deixar minha filha ir para a vida, porque na vida ela vai encontrar homens como eu fui? Eu ficava me perguntando um pouco isso. Vocês acham que isso pode também acontecer ou é a viagem? E esse início, desculpa, só complementando, da vida amorosa, tanto da filha, da mulher, também do filho, homem, como é isso para os pais, como é que eles devem lidar com isso? Saber que eles podem se apaixonar, admirar e idealizar outros que não sejam eles, né? Olha, veja bem, essa menina que está se tornando uma adolescente, uma jovem mulher, muitas vezes ela vai lembrar o pai, a própria mãe dela, quando eles eram jovens e se apaixonaram, não é? Então, aquela menina jovem, linda, tão amável, carinhosa, próxima, pode levantar no inconsciente do pai aquele momento, não é? Não é que ele vai amá-la ou desejá-la como um homem e uma mulher, mas simbolicamente é uma situação, é como se fosse revivida. Esse é um aspecto. O outro aspecto é esse que você diz, às vezes o pai não foi flor que se cheire na adolescência e acha que a filha precisa ser muito cuidada porque pode encontrar pessoas como ele foi um dia. Não é? Se envolver com homens, se envolver com pessoas que lesem os sentimentos dela, a afetividade dela. Isso é muito comum. Mas o pai não tem consciência disso. É como pode continuar, como ela estava falando. Ele não tem consciência, né? Mas ele quer super proteger essa filha daquele homem que ele foi um dia realmente. E aí, por isso, ele tem esse ciúme, não deixa ela fazer certas coisas, não sai, não tem namorado, não sei o que, namorado. E tem essa... E quando é que a gente pode falar no tal do complexo de Édipo? Já entra aí nessa história? Como é que é isso? Esse complexo de Édipo, se a gente for acreditar no que Freud levantou e estudou, ele está sempre presente, não é? Os primeiros amores dessas crianças são seu pai e sua mãe. Né? E é interessante que seria ótimo se esses pais pudessem receber esse amor, mas, como Patrícia falou várias vezes, entender que em um dado momento esse amor vai ser passado adiante, vai ser encaminhado. Inclusive, os pais equilibrados e saudáveis deveriam fazer isso, ensinar seus filhos a passarem esse afeto adiante. Né? Esse afeto. Para a escola, entre os colegas da escola, professores, novos amigos, novos grupos, saídas, festas, a vida em si, não é? E não querer que aquele afeto que é tão, eu diria assim, cortejador. Uma criança que ama seus pais, ela fica agarrada, ela fica junto, ela tem prazer naquela companhia, ela conversa. Mas é interessante que os pais encaminhem ela para levar isso para o mundo, ensiná-la a se introduzir no mundo através do afeto, do amor, das relações, e não ficar para ele ou ela, a mãe, que é o que mais acontece. E não é saudável, né? Um adolescente que está crescendo, se fechar, ficar dentro de casa com seus pais, isso faz parte do desenvolvimento do indivíduo, para que ele seja uma pessoa normal e feliz. A questão é se os pais se preparam para esse momento. Né? Eles têm que se preparar e preparar seus filhos para isso, como falou Sheila. Geralmente, veja bem, tem um nível de informação hoje que quase todos os pais sabem disso. Mas, de novo, eu digo, Freud explica tudo e todo mundo sabe, mas na hora da prática é diferente porque mexe com sentimentos e emoções do inconsciente do pai e da mãe. Tem que nem o sentimento da perda. Que nem o pai e a mãe têm consciência disso, né? Então agem de maneira impulsiva e não se dão conta do que está por trás disso. Eu quero levar uma vida moderninha e deixar minha menininha. Hoje o Frequência Baiana recebe a terapeuta de casal e família Sheila Almeida e também a psicóloga Dianine Áspora. Estamos falando dos ciúmes que acontecem dentro de casa, entre pai e filha, entre irmãos, enfim. Só faltou mesmo a gente falar daqueles ciúmes que envolvem os casais. O imaginário popular coloca sogro, sogra como figuras complicadas, né? Até implicantes mesmo. Estereótipos à parte, o quanto isso pode ser explicado por um ciúme que pais e mães têm pelos filhos mesmo depois de terem casado. É isso que a gente quer saber nesse bloco das duas especialistas. É só fama mesmo ou tem um pinguinho de verdade nessa fama que os sogros e as sogras
Tem. Não é. É verdade, sim. Eles têm, sim, muito ciúme do filho e da filha por conta dessa mudança, né? Como a gente falou, eles têm receio da perda daquele filho porque ele está constituindo a família e vem os filhos e eles se sentem como se tivessem sido abandonados por esses filhos. E aí gera a intriga, eles fazem até intriga realmente. A sogra começa a ver defeitos na mulher do filho e começa a futucar mesmo, né? A pontuar para o filho, olha, você viu como ela me tratou, ouviu como é isso? Então, quando começa, e o filho fica nessa corda bamba, né? Sem saber como, porque é a mulher, a mãe dos seus filhos, que ele gosta, e a mãe, de onde ele nasceu, que ele gosta também, e aí uma sinuca de bico. uma Pois é. sinuca. Agora, Sheila, porque a sogra tem mais fama do que o sogro? Talvez porque as sogras sejam mais expressivas. Elas demonstram mesmo, elas dizem mesmo. Eu fico pensando, na minha prática, o que eu observo é assim. Na verdade, o filho já nasce casado. Tipo, aquele filho vai se tornar um adulto. E não importa a sua orientação sexual, ele vai fazer parcerias e vai seguir sua vida, ou mesmo sozinho, ele vai seguir sua vida. Então, se a mãe tiver saudavelmente esse crescimento emocional, ela não será surpreendida por aquela escolha daquela namorada e aquele determinado casamento. Ela deveria se preparar desde a barriga, porque aquele filho vai crescer, vai se tornar um adulto. Nenhuma mãe, nenhum pai deseja que o filho morra criança ou adolescente, ou mesmo jovem adulto. A gente quer vê-lo adulto, com a vida dele encaminhada e estabelecida. Então, as mães deveriam se preparar desde sempre para esse momento, digamos assim, de despedida, em que o filho sai daquela fase de filho na casa de sua mãe para constituir o seu próprio lar, e se não for um novo lar, sua própria vida em outro lugar. Então, ou seja, é lidar com essas relações com muita sabedoria, com muita tranquilidade, até para não criar um conflito maior e um problema maior na relação. Seria essa a dica? E desde sempre. A dica é desde sempre. Não é quando o filho encontra a namorada ou as namoradas. É desde sempre. É porque tem as relações com os amigos, com as amigas, né? Isso. Então ela tem que estar preparada mesmo, porque senão o maior sofrimento é dela também. Então- Ela sofre muito com isso. Então, muito obrigado. A gente tem que encerrar nosso assunto, infelizmente. Tem muito pano pra manga ainda. Renato, quer falar alguma coisa? Quero falar que é hora de dar tchau. Infelizmente, a gente recebeu aqui a terapeuta de casal e família Sheila Almeida e a psicóloga Giannini Aspora. A gente falou um pouco sobre filme doméstico, né? Esse filme de dentro de casa. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana, pessoal. Obrigada a vocês, Felipe, Renato e Patrícia, nessa oportunidade. Muito obrigada. Eu sempre escuto esse programa. Eu gosto muito quando eu estou dirigindo esse horário, né? E acho Você que... fala isso pra tu. Não, só Não, não vale não falo dizer de pra quem ela gosta mais, porque aí todos. vai rolar ciúme aqui, ó. Aí você guarda pra você. Não, eu acho extremamente instrutivo. Vocês convidam médicos, terapeutas, eu fico escutando e aprendendo. E creio que os seus ouvintes também.